ventilação mecânica domiciliar. Os ventiladores, eles são portáteis, e aí a gente tem os que são CPAP, os BIPAPs e os ventiladores propriamente, né? Embora a gente chame de ventilador aqueles que são completos, né? O CPAP e o BIPAP, ele também não deixa de ser uma modalidade de ventilação mecânica, tá? No CPAP, o que a gente tem? Ele é um equipamento, esse CPAP que a gente usa, esse CPAP portátil que a gente usa para ventilação domiciliar. E isso aqui, gente, é uma diferença importante em relação ao CPAP, quando a gente vai aplicar um CPAP num doente que está na terapia intensiva. Ele faz pressão positiva contínua na via aérea, é um nível de pressão apenas, só o nível de pressão do CPAP. O que às vezes a gente se depara lá na Respire? Às vezes chega um pedido de ventilação domiciliar para um paciente, pedindo para a gente fazer CPAP com pressão de suporte. Na ventilação domiciliar, com esses equipamentos portáteis, quando a gente faz CPAP, a gente só faz um nível de pressão, é CPAP mesmo. Para a gente fazer 2 níveis de pressão, a gente precisa de fazer BIPAP, que é o próximo equipamento que eu vou falar, tá? Com ele eu consigo oferecer uma pressão de suporte. Aqui no CPAP só não, é uma pressão só, tá? É uma modalidade espontânea, então o paciente que vai disparar, que vai gerar todos os ciclos respiratórios, que vai manter, definir a frequência respiratória que ele vai realizar. A gente utiliza muito esse equipamento para o tratamento de apneia obstrutiva do sono, né? É o que a gente mais utiliza esse equipamento de CPAP, na modalidade não invasiva, né? Fazendo VNI. Ele não possui bateria, ele é um equipamento ligado na tomada, então, se acabar a energia e a gente não tiver um no-break para poder conectar esse equipamento, ele não vai ter condição de ser utilizado. Então, ele é um equipamento que não garante suporte à vida, tá? Já o BIPAP, com ele nós temos 2 níveis de pressão. E os ventiladores portáteis, esses que a gente usa no domicílio, eles vêm com uma nomenclatura também diferente do que a gente vê dos ventiladores da terapia intensiva. A pressão inspiratória a gente chama de IPAP, é uma pressão inspiratória positiva, e a pressão expiratória a gente chama de EPAP, que lá na terapia intensiva a gente chama de PIP, tá? Então, nós vamos ter os 2 níveis de pressão. E a diferença entre esses 2 níveis de pressão, a diferença entre a IPAP, que é a pressão inspiratória, e a EPAP, que é a pressão expiratória, vai gerar, para mim, uma pressão de suporte dentro daquela via aérea. E, por conseguinte, vai gerar um volume também dentro daquela via aérea. Então, eles são equipamentos que trabalham a pressão com 2 níveis pressóricos, mas eles sim são capazes de gerar um volume dentro daquela via aérea por diferença de pressão, tá? Mas ele não é um equipamento que a gente consegue entregar para o paciente objetivamente o volume. Eu tenho que entregar uma pressão para gerar um volume. Existem alguns equipamentos que ele tem uma tecnologia que a gente consegue colocar lá nas configurações um volume que a gente gostaria que aquele paciente atingisse, e aí o equipamento consegue buscar as pressões adequadas à necessidade daquele paciente para ele gerar aquele volume. Mas isso não significa que eu estou entregando para ele um volume, eu só estou dando para o paciente, para o equipamento, uma dica, falou, olha, eu quero que você trabalhe em torno desse volume, esse volume que eu preciso que o paciente faça. Então, entregue para ele pressões que permitam esse volume.
Tá? Então, com essa tecnologia, a gente vai conseguir ajustar uma IPAP máxima, uma pressão inspiratória máxima, e uma pressão inspiratória mínima, que o equipamento vai trabalhar dentro daquela faixa de pressão, buscando o volume que eu gostaria, tá? É uma modalidade também espontânea, mas nos equipamentos de BIPAP que a gente usa em ventilação domiciliar, tem alguns equipamentos que têm a possibilidade de ajuste de frequência respiratória, tá? Às vezes a gente até fala assim, ele tem backup de frequência respiratória. O que é isso? Ele me permite colocar ajustar uma frequência respiratória. Normalmente a gente ajusta uma frequência respiratória mais baixa do que aquela que o paciente faz, que aí a gente dá autonomia para o paciente faz a frequência respiratória dele, com o drive neural dele. E se, porventura, ele tiver lá uma depressão do sistema nervoso central, a frequência respiratória diminui muito, o equipamento assume como uma forma de segurança para esse paciente, tá? Mas se for um paciente que o tempo inteiro vai precisar de uma frequência respiratória do respirador, esse aqui já não seria mais o melhor ventilador para a necessidade desse paciente. A gente já pensaria um outro ventilador mais sofisticado, tá? Ele é utilizado, na grande maioria das vezes, para ventilação não invasiva, né? Quando o paciente precisa de ventilação invasiva, muitas vezes ele precisa da ventilação como suporte à vida, né? E esse equipamento aqui, ele não garante suporte à vida, ele não é um equipamento que foi desenvolvido para a gente usar ele, por exemplo, 24 horas, tá? A gente pode usar a noite toda, a gente pode usar uma parte do dia, mas ele não é um equipamento que foi programado, né, que foi desenvolvido para trabalhar 24 horas. Então, quando a gente se depara com essas situações, melhor trabalhar com um ventilador. Não garante suporte à vida também, porque não possui a bateria. Então, mesmo se eu tiver um no-break, ainda assim não seria o equipamento mais interessante se a gente estiver precisando de fazer suporte à vida, tá? E por que, né, que às vezes a gente vê ele, né, a gente vê um ajuste de frequência respiratória para um paciente que algumas vezes é até traqueostomizado, talvez pela disponibilidade do equipamento para o paciente, né? Os valores dos equipamentos, dos ventiladores, eles são muito diferentes, né? Então, algumas vezes ainda a gente se depara com essa situação, mas não seria o mais interessante. E aí, os ventiladores, né? Eles são completos, a gente pode dizer assim que completíssimos, né? Tem múltiplos modos ventilatórios, né? Praticamente não, todas as modalidades ventilatórias e os modos ventilatórios que a gente conhece da ventilação mecânica convencional, eles podem trabalhar a pressão ou a volume, né? Então, eu posso dar o suporte através de pressão, mas também posso dar através de volume para o paciente. Faz modalidades tanto as espontâneas que os outros aqui fazem, como também as modalidades controladas, e ele pode ser utilizado como ventilação não invasiva e como ventilação invasiva, e possui uma autonomia, né? Ele possui uma bateria que dura aí de 7 a 8 horas de autonomia. É sempre bom, aqui eu coloquei uma figura de um trílode, né? Que costuma ser o que a gente mais vê nos serviços. Mas todas as vezes que a gente for operar um tipo de equipamento desse, é bom a gente conhecer qual que é a autonomia dele. Costuma girar em torno aí dessas 7, 8 horas, mas eventualmente pode acontecer de ser um pouco diferente. E ele é o equipamento que garante suporte à vida, tá? Dentro dessa linha dos ventiladores, a gente tem assim, características diferentes entre uma marca e outra. Às vezes, dentro de uma mesma marca, você tem
alguns um pouco mais sofisticados que os outros. Então, cada um que a gente for operar, nós vamos precisar de conhecer. Aqui eu estou falando mesmo de uma maneira geral, o que tem nos ventiladores portáteis para ventilação mecânica domiciliar. A outra particularidade é a necessidade de no break, quando a gente vai fazer ventilação mecânica domiciliar. É uma forma da gente garantir um fornecimento de energia para o equipamento diante de uma condição de blackout, tá? Protege o equipamento também contra danos provocados por sobretensões nas redes elétricas. Então, quando eu coloco um ventilador, por exemplo, para um paciente que é suporte à vida, necessariamente a gente vai colocar um no-break também. A gente nunca vai deixar esse paciente lá sem o no-break, tá? E a outra coisa, né, uma outra característica bem marcada dos ventiladores da ventilação domiciliar, eles são de circuito de ramo único. Aí eu coloquei essa figura aí para vocês. Esse é um Astral, e vejam que ele sai, o circuito sai do respirador, né, tem uma traqueia menor, leva lá para a câmara umidificadora o ar aquece, umidifica aqui e continua pela a outra parte do circuito. Aí, olha, eu tenho um copo coletor, que é essa peça aí, coloquei ela mais aproximada aqui. O copo coletor é uma forma da gente conseguir captar a água que condensa, ela cai toda dentro desse copinho coletor aí, esse frasco coletor, a gente consegue girar o frasco ou, né, desacoplar esse frasco aí do circuito, descartar a água sem interromper o processo de ventilação mecânica do paciente. Pode usar sem? Pode usar sem. Às vezes vocês vão ver o circuito de ramo único sem esse copo coletor, mas essa é uma peça que pode ser utilizada e para os circuitos que dão muita condensação, é uma opção interessante. Aí, ó, continuando no circuito, na hora que finaliza a traqueia que saiu do copo coletor, a gente tem uma outra peça lá no circuito de ramo único, que é a peça que a gente chama de válvula exalatória. Estão vendo aqui na imagem aproximada que tem um orifício na peça? Tá? Esse orifício é para permitir a exalação, porque se eu só tenho um ramo, e nesse ramo vai me mandar o ar durante a INS, eu preciso de uma opção para o ar sair durante a ES. Ele vai sair por esse orifício aí da peça exalatória. Em hipótese alguma, essa peça pode estar ocluída. E na ponta aí, tem uma outra peça, que eu também coloquei ela aqui numa imagem mais aproximada, a gente chama de tubo corrugado, e na ponta dela tem um conector para a traqueostomia do paciente. Poderia ser, ao invés dessa peça, uma máscara, se fosse um paciente para ventilação não invasiva, ok? E a outra particularidade são os tipos de circuitos de ramo único. Então, a gente tem ventiladores que têm circuito de ramo único, e neles tem circuitos que são passivos e tem circuitos que são ativos. Os circuitos passivos são como aquele que eu falei no slide anterior. Ele vai trabalhar com aquela válvula exalatória aberta, com aquele orifício. E quando a gente vê lá no respirador, essa porta, isso daí é um trílode que eu estou mostrando para vocês, a lateral dele. Essa porta dele que eu destaquei em vermelho, ela fica fechada. Esse é o que a gente mais vê. A grande maioria das vezes a gente vai ver dessa forma. Um circuito de ramo único e passivo, tá? E o ativo, olha, ele tem essa porta aí com essa entrada diferente lá do circuito passivo. Ele vai me permitir conectar aqui uma válvula exalatória, um sistema de válvula exalatória ativo, que é esse que está ampliado aí
nessa figura à direita. Tá? Esse é um circuito de ramo único ativo. E nós vamos utilizar esse tipo de circuito quando eu quiser operar o ventilador em um modo a volume. Em modos a pressão, o passivo vai funcionar perfeitamente. Mas se eu precisar utilizar um modo a volume, eu preciso de um circuito ativo, porque o vazamento que acontece pela válvula exalatória passiva, vamos falar assim, ele vai impedir que a gente garanta um volume corrente em todos os ciclos respiratórios para o paciente, tá? Aqui, só uma visão um pouco mais de perto do ativa do circuito de ramo único ativo, né? A gente tem essa linha de expiração ativa, que a gente chama aí, que está mostrando com a seta, e dali saem, a gente faz essas duas conexões, e aí na figura aí onde está desenhado o ventilador, olha, vejo que tem a válvula lá em cima, né, abaixo das duas setinhas azuis, tem a válvula chegando lá em cima e sendo conectada lá na parte que a gente não está conseguindo ver aqui desse respirador. E nós vamos poder ventilar com esse tipo de circuito o paciente traqueostomizado e o paciente com máscara, mas com máscaras que a gente chama de não ventiladas. Vou falar um pouco melhor sobre isso lá para frente, mas máscaras que não têm orifícios para o ar sair, porque senão aquele orifício vai funcionar como uma válvula exalatória, aí perde o sentido do meu circuito ativo, ok? E o bloco de porta, aí a gente olhando ele mais de pertinho, né? Ele fica fechado, né? Que essa porta fica fechada da forma que vocês estão vendo aí, e a gente vai usar aí vocês vão ver aqui na imagem à esquerda, lá, ó, na traqueostomia, nós vamos precisar de colocar uma válvula exalatória, aquela que tem o buraquinho. Posso usar uma máscara que a própria máscara tem os orifícios, né? Que seja uma máscara que a gente chama de ventilada e ali cumpra a função de válvula exalatória, ou uma máscara que não é ventilada, em que eu terei que usar também uma válvula exalatória. Ok? E a outra diferença, que não é uma diferença tão grande, na verdade, né? Isso daqui na ventilação com circuito de ramo duplo, igual a gente usa na terapia intensiva, ela também é dessa forma, são sistemas de umidificação. A gente também tem sistemas de umidificação ativo e passivos. Nós vamos ver primeiro aí o ativo. Desse equipamento que está aí, que é um Astro, só que ficou trocado, viu, gente? O passivo é esse que eu estou falando para vocês, e o ativo é o outro, trocado aí nos slides. Esse que eu vou falar agora é o sistema de umidificação passiva. Passivo por quê? O ar vai passar lá dentro da câmara umidificadora, ela tem uma placa embaixo, que a gente consegue até visualizar aí na imagem, um termostato mesmo, essa placa aquece, né? Aquece a água que está aqui dentro, a água que a gente pode usar na ventilação mecânica domiciliar pode ser água filtrada, não necessariamente a gente vai ter que usar a água destilada, como a gente usa no hospital, tá? Fica inviável usar água destilada na grande maioria das vezes, então a gente usa a água filtrada. E uma vez aquecida essa água, gera o vapor de água e aí ela segue pelo circuito de ramo único, tá? Esse é o sistema de umidificação passivo. E o sistema de umidificação ativo é esse outro que eu circulei aí agora de vermelho, tá? Uma imagem mais aproximada, que a gente faz com um filtro chamado de HME. O que é isso?
um filtro trocador de calor e umidade. Como que ele funciona? Esse filtro está lá conectado no circuito do paciente. Estão vendo que o tubo corrugado está aqui na frente dele e vai lá na traqueostomia do paciente, nesse caso aqui, né? Todas as vezes que o paciente exalar, quando a gente exala, o ar que sai pelas nossas vias aéreas não é um ar quente. Esse ar quente, quando ele passar por esse filtro, o filtro vai reter a umidade dele e o calor dele, e quando nos próximos ciclos respiratórios que forem acontecendo, nas próximas inspirações, o ar passar por ele, em direção ao paciente, ele vai chegar para o paciente umidificado e aquecido, tá? É uma opção interessante, muito utilizado na terapia intensiva, né? Na terapia intensiva adulta, hoje, praticamente, a gente usa esse tipo de filtro HME, né? O trocador de calor e umidade, que é um sistema de umidificação ativa. De novo, lembrando que aqui embaixo ficou trocado, tá? E se eu for usar um sistema de umidificação passiva, aquele que tem a câmara umidificadora, a gente tem que buscar uma temperatura que corresponde à temperatura fisiológica da via aérea, tá? Que é uma temperatura de 34 graus, bem quentinho, né, gente? Bem quentinho mesmo. E muitas vezes essa temperatura gera muita condensação dentro do circuito, tá? Mas a gente tem que buscar oferecer para o paciente condições mais próximas ao fisiológico possível para que ele consiga termorregular bem, tá? Quando a gente deixa o ar ser ofertado para ele, que vai ser ofertado para ele, que ele fique muito frio, esse paciente vai ter que gastar mais energia para poder termorregular, porque ele vai ter que arrumar um jeito de manter o corpo aquecido. Então, ele vai gastar mais energia e muitas vezes ele não tem tanta energia assim para poder ficar demandando com coisas que naturalmente ele não precisaria fazer, que a gente conseguiria ajustar, tá? Esse aí, onde está o 26, ele me mostra a temperatura que está. Nem todos vão ter esse display de temperatura aparecendo, tá? Aí, normalmente, entre os 5 e os 6 é que a gente atinge essa temperatura adequada para o paciente. E, por vezes, também a gente usa o tato, né? A gente coloca a mão lá na câmara umidificadora e vê se está numa temperatura interessante. É perfeito, né, gente? É uma coisa objetiva? Não, é uma coisa subjetiva. Mas quando vocês forem olhar pelo tato, pensar como se fosse uma água de bebezinho recém-nascido tomar banho. Uma água bem quentinha, mas que não queima, tá? Que daria uma temperatura aproximada desses 34 graus Celsius. O HME, aí nós temos à direita duas figuras. A gente tem os modelos para neonatologia e para pediatria e os modelos adultos, tá? Então, quando a gente for ventilar em domicílio um neonato, neonato não, né? Um recém-nascido, que às vezes vai acontecer, poucas vezes, né? Normalmente, os que precisam ser ventilados, ele passa essa primeira fase da vida deles lá de neonato, de recém-nascido na UTI, mas se ele vai para casa, né, ainda bebê, ou depois, né, se é uma criança que necessita de ventilação mecânica, a população pediátrica, nós vamos buscar um filtro compatível com a via aérea dele, tá? Se eu coloco um filtro para ele do tamanho do filtro de adulto, eu aumento muito a resistência. Então, nós vamos buscar um filtro, que é esse filtro menorzinho que tem aí, que para crianças que vão ventilar entre 150 e 300 ml, esse daí, por exemplo, tá? O de adulto já são para pessoas que ventilam em torno de 500 ml, que seria aí aproximadamente o que ventila o pulmão de um adulto, tá? Tem as variações, mas aproximadamente seria isso. Então, cuidado com os filtros. Na população
de bebês e na pediátrica, nas crianças maiorzinhas, muitas vezes, assim, a grande maioria das vezes, a gente prefere o sistema de umidificação passivo para evitar aumento de resistência no circuito.